Saudações, querido ouvinte. Que bom ter você aqui em mais um episódio do Renovo no Deserto. Hoje vamos falar sobre um tema que nos desafia diariamente: como o cristão deve se comportar diante de uma discussão. Em um mundo tão repleto de opiniões, emoções à flor da pele e reações impulsivas, é inevitável que enfrentemos situações de confronto. Mas será que sabemos lidar com isso da maneira que Cristo nos ensinou? A palavra de Deus nos dá direções claras sobre como agir diante do conflito. Em Tiago capítulo 1, versículo 19 lemos: Todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Esse versículo é um convite à reflexão. Quantas vezes somos rápidos em falar, mas lentos em ouvir? Quantas vezes nossa ira se acende antes mesmo de compreendermos o que está acontecendo? O convite de Tiago é um chamado ao autocontrole, à empatia e à humildade. É importante entender que a discussão por si só não é o problema está na forma como reagimos a ela. Jesus, em sua caminhada aqui na Terra, enfrentou inúmeras discussões. Ele foi questionado, confrontado, testado, e sua resposta sempre foi marcada por sabedoria, mansidão e verdade. Em Mateus capítulo 22, versículo 46, vemos que após suas respostas sábias, ninguém podia responder-lhe uma palavra, nem ousava, desde aquele dia, interrogá-lo mais. Jesus nos mostra que é possível responder com firmeza, mas sem agressividade, com verdade, mas sem arrogância. Por isso, hoje queremos refletir sobre como podemos seguir esse exemplo, como podemos, mesmo em meio ao calor de uma discussão, manter o coração alinhado com o Espírito Santo. Como podemos ser pacificadores em um mundo que valoriza tanto o confronto? A resposta começa pela disposição em ouvir. Ouvir não apenas as palavras ditas, mas a dor por trás delas. Em Provérbios capítulo 18, versículo 13 está escrito: responder antes de ouvir é estultícia e vergonha. Quando nos antecipamos em uma discussão, corremos o risco de julgar mal, de machucar sem necessidade e de piorar ainda mais a situação. Ouvir é um ato de amor. A seguir, vem o falar. E aqui precisamos ser criteriosos. Em Efésios capítulo 4, versículo 29, Paulo nos orienta: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que a ouvem. Em meio a uma discussão, nossa fala precisa ser medida. Não é necessário vencer o argumento, mas sim preservar o relacionamento. Palavras sábias podem transformar um momento tenso em uma oportunidade de crescimento mútuo. E por fim, a ira. Como lidar com a raiva que muitas vezes toma conta de nós numa discussão? Efésios capítulo 4, versículo 26 nos diz: irai-vos, e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira. A ira pode vir, mas ela não pode dominar. O cristão é chamado a controlar suas emoções, a buscar equilíbrio e a não permitir que sentimentos momentâneos definam suas atitudes permanentes. Diante de uma discussão, o cristão deve ser um reflexo da graça. Isso não significa ser passivo ou submisso a injustiças, mas sim responder com sabedoria e amor. Em Romanos capítulo 12, versículo 18, Paulo nos exorta: se for possível, quanto estiver em vós, tende paz com todos os homens. Nem sempre será possível evitar o conflito, mas sempre será possível escolher como reagir a ele. Essa postura de paz exige oração, exige que levemos a Deus nossas emoções, nossas palavras e nossas atitudes. E mais do que isso, exige que permitamos que o Espírito Santo nos transforme por dentro. Somente um coração transformado pode reagir com mansidão em meio à provocação. Somente quem foi perdoado pode perdoar. Somente quem foi alcançado pela graça pode estender essa graça aos outros. O apóstolo Paulo nos lembra, em Colossenses capítulo 3, versículo 13, suportando-vos uns aos outros, e perdoando-vos uns aos outros, se alguém tiver queixa contra outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. Isso é o evangelho vivido na prática, não em grandes gestos, mas nas pequenas decisões do dia a dia. Decisões como não retrucar, como ouvir com paciência, como respirar fundo antes de responder. Que o Senhor nos ajude a desenvolver essa maturidade espiritual. Que diante de cada discussão, possamos lembrar que o nosso testemunho fala mais alto do que nossas palavras. Que possamos escolher ser luz,
Mesmo em momentos de escuridão, que o amor de Cristo seja o filtro das nossas reações. Vamos agora orar juntos. Senhor, em nome de Jesus pedimos que o Teu Espírito Santo nos ensine a lidar com os conflitos da vida, com sabedoria, que possamos ser tardios para falar, tardios para nos irar, e prontos para ouvir. Ajuda-nos a não agir por impulso, mas sim conduzidos pela Tua paz, que mesmo diante da provocação, sejamos instrumentos de reconciliação, que nossas palavras promovam vida, e não destruição. Livra-nos da ira, do orgulho, da necessidade de vencer discussões. Dá-nos um coração humilde e pronto a perdoar, assim como Tu nos perdoaste, e que em toda conversa sejamos reflexo do Teu amor. Amém. Que Deus te abençoe. Obrigado por estar conosco em mais um episódio do Renovo no Deserto. Se essa mensagem falou com você, compartilhe com alguém que precisa ouvir isso hoje. No próximo episódio vamos refletir sobre o perdão em relacionamentos difíceis. Até lá, permaneça firme, e lembre-se, o Senhor é bom, um refúgio em tempos de angústia. Ele protege os que nele confiam, conforme está escrito no livro de Naum capítulo 1, versículo 7.